E aí, tranquilo? Espero que sim. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito de como criar uma atividade e colocar pontuação, né, para as questões que tiverem nessa atividade. Assim, pode criar uma prova desse jeito, por exemplo. Se você quer aprender a fazer atividades mais simples, você pode ir para o próximo vídeo, que é um pouco mais curto. Esse é um pouco mais complexo, que eu estou tentando explicar em detalhes ali, pelo menos 3 tipos diferentes de questões que você pode colocar e como fazer essa pontuação, como dar o feedback para o seu aluno, dizer se ele acertou, se ele errou, o que aconteceu. Tá? Então, bom vídeo para você. Vamos agora criar uma atividade no Google Sala de Aula e pontuar essa atividade. Vem comigo. Nós estamos lá na nossa turma de exemplo, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Clica aqui em cima em atividades. E aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, nesse mais que está escrito criar, e existem vários tipos diferentes de criações que a gente pode fazer. Você pode criar uma atividade com teste, uma pergunta, material ou reutilizar alguma postagem. Então o que eu vou criar aqui é uma atividade com teste, tá? Cliquei em atividade com teste, vai criar automaticamente aqui um formulário do Google que você pode preencher, tá? Você vai deixar o título da sua atividade, as instruções para os acadêmicos ou para os estudantes ali, e você pode adicionar o material. Esse material que você pode adicionar, ele pode estar no Google Drive, ele pode ser um link de algum site, um arquivo que você tem no seu computador aí, por exemplo, você pode clicar aqui em arquivo, é como se você estivesse anexando um documento, tá? Você pode anexar um documento do Word, você pode anexar uma apresentação de PowerPoint, enfim, PDF, tá? E YouTube, você pode também direcionar para algum vídeo do YouTube, alguma explicação, algo assim, tá? Você tem todas essas opções aqui nesse botãozinho adicionar. Então eu vou criar uma atividade aqui de exemplo, inclusive eu vou chamar disso, tá? Atividade de exemplo. Deixei a descrição ali, tá? Essa atividade deve ser resolvida apenas para fins experimentais. Eu vou clicar aqui em Blank Keys. Clicando lá, vai abrir o nosso formulário, tá? Ele é criado automaticamente e já está no seu Google Drive. E nós temos aqui o nosso quiz em branco, tá? Você pode nomear esse quiz aí, vou chamar de alguma outra coisa aqui. Então a gente vai criar uma atividade avaliativa de exemplo, tá? O que já está padronizado aqui é múltipla escolha, tá? Eu vou colocar uma pergunta e aí existirão algumas alternativas ali para o aluno colocar, escolher. E esse é um tipo de questão, tá? Você também pode colocar uma imagem aqui. Se você clica nesse ícone do meio, essa imagenzinha que está aparecendo, você vai poder adicionar uma imagem para essa pergunta, se for necessário. Então, vou colocar um exemplo de pergunta aqui. E aí eu vou colocar as opções, tá? Eu posso clicar aqui simplesmente e escrever a opção. Vou colocar 7 e clicar nessa outra e colocar 10. A gente pode colocar imagem aqui também, tá? Ó, adicionar imagem, se a escolha for com imagens ao invés de números, por exemplo. É interessante. Vou clicar na outra opção aqui, 5. A outra opção, 23 e 41. Ok? Então, nós temos 5 opções aqui. A gente pode continuar colocando outras opções e a gente também pode clicar nessa opção assim, aqui, ó, adicionar outro. O que significa esse adicionar outro? O aluno ele pode achar que não é nenhuma dessas respostas e querer marcar alguma outra e justificar o porquê. Tá? Então, aqui nessa opção outros, ele pode fazer isso, marcar e escolher o porquê, né? Mas nesse caso, não cabe esse outros aqui como alternativa, então eu vou deixar simplesmente assim. Tá, agora você tem a pergunta feita, qual dos números abaixo não é primo? E aí é interessante deixar um feedback para o aluno. Como é que a gente deixa esse feedback aqui? Ó? Clicando em chave de resposta. Clicou em chave de resposta, você vai escolher qual é a alternativa correta, no caso, o 10 aqui, tá? Você vai atribuir a quantidade de pontos, se for uma avaliação ali, varia de cada professor, né? Mas imaginando que é uma avaliação de 0 a 10 aí, vou adicionar um ponto aqui. E você pode adicionar um feedback da resposta, tá? Você pode clicar aqui, ó, adicionar feedback da resposta, e você pode deixar um link e um linkzinho ali no YouTube para as respostas incorretas e para a resposta correta também, tá? Dizer, né, por que aquele número ele é primo. Ele não é primo, aliás. Por que o 10 não é um número primo? Você pode linkar para um vídeo no YouTube explicando o conceito de número primo ou algo assim, por exemplo, tá? E aí clicando em salvar, então o aluno tem esse feedback. Depois de ele responder as questões, né, enviar, ele tem essa possibilidade aí já. Eu vou escrever uma resposta aqui já, porque depois eu vou gravar os vídeos na versão do aluno, tá?
E aí eu vou escrever um feedback já para a resposta incorreta e para a resposta correta. Então, para resposta incorretas, não, esse número é primo, pois é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Definição de número primo. Vou deixar assim, tá? Resposta correta, eu posso dizer para o aluno, por exemplo, parabéns. 10 realmente não é primo, pois é múltiplo de 1, 2, 5 e 10. Beleza? Então eu posso deixar isso aqui e clicar em salvar. Eu poderia deixar como eu já falei antes, eu poderia deixar um PDF explicando o que significa primos ou algo assim, tá? Ou algum videozinho aqui, mas não vou deixar isso, só vou deixar esses dois e deixar salvo, tá? Você pode editar esse feedback de resposta também ou deletar eles a qualquer momento. Então a gente tem esse feedback e já tem uma questão pronta. Clicou em concluído aqui, você volta para cá, para sua folha de avaliação, né? Aí é o seguinte, você quer tornar essa pergunta obrigatória. A pessoa tem que responder ela. Você marca aqui em obrigatória, tá? Você pode também não deixar ser obrigatória, né? Não necessariamente os alunos eles vão responder cada uma das questões numa prova comum, então aqui também não precisa ser obrigatório, né? Mas se você quiser, tem a opção aí. Você pode adicionar título e descrição também, igual está acontecendo aqui em cima, ó, tem um título e tem a descrição, você pode adicionar isso em algum outro momento dessa sua avaliação, colocar aqui embaixo e tudo mais, mover isso, tá? E mesma coisa para imagens, você pode adicionar a qualquer momento, vídeos, por algum motivo você quer em alguma questão que a pessoa assista um vídeo antes de responder. Então, você pode colocar o vídeo aqui, tá? E você pode quebrar em sessões diferentes. Então, por exemplo, você vai falar sobre 2 tópicos na sua prova. Você pode clicar aqui e adicionar uma nova sessão. Vai aparecer assim. Você vai colocar o título dessa nova sessão e a descrição dela e depois continuar com as atividades. Ali em cima está a sessão 1, tá? 1 de 2 e aqui sessão 2 de 2. Eu não vou fazer isso, então vou clicar aqui no canto onde tem as 3 reticências, tá vendo? E eu vou excluir essa seção aqui. Cliquei em excluir. Cuidado que não pergunta se você quer excluir ou não. O máximo que pergunta no formulário é se você quer desfazer a ação. Se teclar Ctrl Z também desfaz, tá? O que eu quero fazer agora é o seguinte, adicionar uma nova questão, uma nova pergunta. Cliquei ali em adicionar uma nova pergunta e a gente vai, criou ali em cima, né? Vou arrastar para baixo ali. Arrastei. Para arrastar é só ficar aqui em cima, ó, quando a setinha fica desse jeito você consegue arrastar. Clica, segura e arrasta, tá? Para mostrar outro tipo de questão aqui, ó. Tem caixa de seleção também, tá? Se, por exemplo, você quer criar uma questão onde tem mais de uma opção que é correta, nesse tipo aqui, a pessoa pode marcar mais de uma opção, tá? Então, depois, se necessário, eu vejo algum exemplo, deixa aqui nos comentários sempre, se você tiver alguma dúvida, tá? Eu acho que ficou claro assim, vou simplesmente passar para frente aqui, ó. Resposta curta e parágrafo. O que é isso? Se a resposta for curta, você pode deixar uma pergunta aqui e o aluno vai responder. Ele vai responder por escrito aqui no caso, e aí você vai avaliar de alguma forma. Bom, vou deixar uma pergunta só de exemplo. Vamos supor essa pergunta. Qual o menor múltiplo em comum de 13 e 17? E aí o acadêmico vai dar a resposta dele, ou o aluno vai dar a resposta dele numa resposta curta de texto, ao invés de você deixar opções, né? E aí você pode clicar aqui em chave de resposta também, tá? E você pode adicionar uma resposta correta para isso. Você pode colocar, por exemplo, algum número, 221. É uma resposta correta, tá? Você pode clicar aqui também e marcar todas as outras respostas como incorreta. E é isso, tá? Adicionar feedback também, você pode adicionar um feedback da resposta, escrever alguma coisa, deixar links, enfim. E aí, assim, a desvantagem disso, se o aluno escrever, ao invés de escrever 221 como número ali, se ele escreve assim, ó, ele está adicionando, ele está escrevendo uma resposta correta. Mas se isso aqui não tivesse marcado como opção, o Google aqui entenderia como algo errado. Então, você que sabe se você vai deixar marcado todas as outras como incorretas aqui ou não, tá? Lembrando que você pode sempre deixar um aviso, né, para os alunos de que eles têm que responder apenas com o número. Você pode fazer isso ali. Eu já mostro como fazer. Isso aqui vai valer um ponto também, concluído. Tá? Como que você faz isso para ele saber, né, como responder? Você pode pôr aqui, ó,
na própria pergunta entre parênteses, responda apenas com números. Com um número. Beleza? Aí a pessoa vai saber como responder. Você pode tornar a pergunta obrigatória igual às outras, você pode deletar ela em algum momento, excluir, mudar a ordem, essas coisas todas você pode fazer, tá bom? Isso aqui é muito parecido com a resposta com parágrafo, né, quando a resposta for grande, e não é tão diferente do restante. Aí, por último, para fechar o vídeo de hoje, eu quero mostrar como fazer para que o aluno possa fazer upload de arquivo. Então, assim, permitir que os participantes façam upload de arquivos no Drive. Continuar. Porque às vezes a pergunta ou a avaliação que você quer passar é para a pessoa entregar um determinado arquivo para você, tá? Por exemplo, relatório de estágio ou algo assim. Então, envie o seu relatório, por exemplo. E aí você pode permitir apenas tipos específicos de arquivo. Por exemplo, eu só vou aceitar se for PDF ou se for um documento. Só esses dois tipos. O restante a gente não aceita. Número máximo de arquivo que a pessoa vai enviar: 1. Ela não vai enviar mais do que isso. Tá? E o tamanho máximo do arquivo, você tem ali 10 megas, 100 megas, 1 giga, tá? 10 gigas, você não precisa disso. Inclusive aqui não pode, tá? Apesar de ter a opção, não pode colocar 10 gigas. Enfim, 10 megas no máximo tá bom, né? Para um documento, para um PDF, tá excelente aqui. Então, você pode clicar aqui nessa opção também de questão, tá? E falar para a pessoa enviar o relatório. Se em algum momento você achar que é necessário colocar mais descrição, colocar mais alguma informação para ele e você não quer deixar isso em forma de pergunta, sempre tem esse adicionar título de descrição, tá? Então, você pode clicar a qualquer momento e escrever envie seu relatório na questão abaixo. E aí eu posso colocar uma descrição para isso. Lembre-se que o relatório deve ter pelo menos 10 páginas, etc, etc. Se escreve o que é necessário ali e você pode colocar isso aqui antes do relatório, tá? E aí, o que vai acontecer para o aluno? Ele vai ler primeiro o que está escrito ali, né? Entender e depois enviar o relatório. Enfim, assim dá para fazer uma prova, né? Uma atividade avaliativa, não necessariamente uma prova, mas uma atividade avaliativa aqui. Aqui também você tem como pontuar, viu? Eu esqueci de pontuar aqui, chave de resposta. Os outros 8 pontos da prova é justamente enviar esse relatório. Tá? Minha prova não faz sentido nenhum aqui, é só uma prova de exemplo. Em cima está escrito total de pontos, tá? Tem os seus 10 pontos ali. E é isso. Concluído isso daqui, você pode observar aqui em cima, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, você pode fechar aqui, tá? Sem problema. Aqui aparece blank keys, mas fica tranquilo, porque está salvo, tá? Bom, essa atividade deve ser resolvida apenas para fins experimentais, está escrito ali. Total de pontos não vale 100 pontos, aqui vale 10. E aqui você pode escolher para qual turma que você vai publicar essa atividade. Como eu só tenho uma turma, nem aparece a opção ali, tá? Mas se você tiver mais turmas, você clica aqui e seleciona para quem que é essa atividade avaliativa. E também, aqui do lado direito, você tem todos os alunos. Ou, se você tiver que enviar para alunos específicos, vamos supor, você vai mandar uma atividade para umas 2 pessoas que não entregaram na data certa. Está valendo menos pontos, por exemplo. Você pode usar essa opção aqui, se desmarca esse todos os alunos e marca só as pessoas específicas para quem aquela atividade está valendo, tá? E, bom, vou deixar marcado aqui todos os alunos, vale 10 pontos. Data de entrega. Se você clica aqui, você pode marcar qual é a data de entrega. Vou colocar para a semana que vem, dia 26. Inclusive, a gente pode colocar a hora também, tá? Até as 23h59. E aí fica aqui indicando também, dia 26 de março. Qual tópico? Não tem tópico aqui, tá? Mas a gente pode criar um, e eu vou criar um tópico chamado atividades avaliativas. Tá? Por que é interessante isso? Porque criando esse tópico, o aluno vai conseguir encontrar mais facilmente o que ele entregou, o que ele deixou de entregar depois. Tá? Esse rubrica aqui eu não vou mexer com isso por enquanto, e a gente pode simplesmente ali criar atividade lá na parte superior direita, ou você pode programar. Se você clica nessa setinha aqui do lado, vai aparecer essas opções aqui, ó, programar, salvar rascunho, você pode deixar só como um rascunho, e você pode deixar programada também, tipo, eu não quero que apareça agora, eu quero que apareça 8 da manhã. Eu clico aqui em programar, e aí 19 de março, 8 da manhã. Posso clicar aqui em programar, tá?
Eu vou criar a atividade para mostrar como que ela fica agora. Não programei, tá? Só criei a atividade mesmo. Ela fica aqui, nessa parte de atividades, e ela fica aqui também no mural, tá? Ó, Fernando Café postou uma atividade nova, atividade de exemplo, tá? Se você clica, vai aparecer essa telinha aí para você, o trabalho de seus alunos e a lista aqui de quem que entregou esse trabalho, quem que não entregou, tá? Você pode classificar por status, pelo nome, pelo sobrenome. Você pode conferir os envios, inclusive, e as instruções, tá? Trabalho dos alunos está aqui e instruções está aqui. Tem os comentários da turma que eles vão fazer para você, vão fazer perguntas ou algo assim, vai ficar aqui descrito. E quiser voltar lá na tela inicial, é só clicar em turma de exemplo. Pronto, já está no mural principal ali. E aí é o seguinte, ó, dá uma conferida aqui no menu do lado esquerdo aqui. Se você clica aqui em agenda, olha que maneiro. Agora você, antes não tinha, né, não aparecia que tinha alguma atividade para ser entregue, mas se você clica mais para frente aqui, ó, aparece atividade de exemplo, quando que é para ser entregue. Então vai aparecer para você que é professor, organizadinho ali a data de entrega das atividades, e vai aparecer para o aluno se organizar também, tá? Quais atividades ele tem que entregar. E aqui você ainda pode marcar se quer todas as turmas ou só as turmas de exemplo. O aluno também pode fazer isso e saber certinho as datas de entrega. Não tem como se perder aqui. Você vem aqui, agenda. Vai estar tudo escrito, beleza? Espero que você tenha gostado, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então eu vou ensinar como colocar outros tipos de atividades nos próximos vídeos, beleza? Até mais!